Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Ká. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Violeta. O podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. E o nosso podcast de hoje é sobre comunicação nas relações. Então me conta o que incomoda, que eu te conto o que incomoda. E assim desse jeito vamos acertar. Esse episódio é para ajudar você a melhorar a qualidade da forma que você se comunica com as pessoas que você se relaciona. Sejam pessoas íntimas, de contatinhos, amigos, familiares ou até relações de trabalho também. Perfeito. E quem nunca teve um problema na comunicação, não é mesmo? Às vezes a gente quer expressar uma coisa, a pessoa entende outra totalmente diferente. Muitas vezes a gente tem receio também de expressar aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente tem vontade, por medo de como o outro vai reagir, até mesmo de se expor um pouco, se vulnerabilizar também. Então, eu já tive bastante problema com relação à comunicação, é um ponto aí de atenção, onde eu sempre tenho que estar me policiando. E acredito que todo mundo um pouco na vida já teve também. E aí a gente parte de algumas premissas que é: qual que é o problema de eu não dizer o que eu quero, o que eu necessito e evitar me comunicar dentro de um relacionamento? O que isso pode me gerar de problema? Eu acho que comunicação é uma das coisas principais que precisa ter nas nossas relações. E quando nós não temos essa comunicação clara, quando não temos uma comunicação assertiva ali com as pessoas que nós nos relacionamos, às vezes isso gera um acúmulo e um consequente desgaste. Eu acho que esse é um ponto que acontece muito e tem uma consequência muito complicada, que é: quanto mais eu guardo, quanto mais eu vou acumulando, no momento em que eu decido falar, é quando eu não aguento mais. E aí eu já não vou utilizar de um discernimento ali, de um cuidado com as minhas palavras. Eu vou colocar tudo pra fora de uma vez. O famoso tacar tudo no ventilador, né? E eu acho que esse é um dos grandes problemas aí. Fora que, conforme eu vou guardando, muito possivelmente eu vou mudando o meu comportamento com as pessoas também. O que, na maioria das vezes, acaba gerando um afastamento. Como se construísse um muro ali entre mim e a pessoa com a qual eu me relaciono. Total. Além do nosso comportamento mudar, a gente também vai se distanciando daquilo que a gente espera, né? Então, às vezes eu quero muito alguma coisa e aí, por não comunicar isso pra pessoa, vai cada vez distanciando e vai causando uma certa frustração. Então, poxa, a pessoa nunca sabe o que eu preciso, só que se a gente não comunica, a pessoa nunca vai saber também, né? Eu lembro sempre daquele... Todo mundo já fez isso em algum momento, né? Que é aquele: ai, nossa, queria tanto isso. Exemplo do shopping. Tô passando no shopping, vejo uma bota bonita. Nossa, queria tanto uma dessa. Olha que linda, como ficaria bonita. Em vez de virar e falar: olha, amor, tá vendo essa bota aqui, ó? É ela que é pro próximo aniversário, tá bom? E deixar claro a expectativa. Porque senão aí chega lá no aniversário e a gente fala assim: olha lá, ele nem lembrou que eu falei que eu queria tanto aquilo. Que aquilo ficaria bonito em mim. Ai, que triste, olha. E aí vem o problema da nossa expectativa quando a gente comunica também e quando a gente não comunica, né? Às vezes achar que mandar uma indireta é o suficiente, partindo do pressuposto que o outro vai compreender sim. Mas aí nós caímos em outro ponto, que é: o óbvio precisa ser dito. Não necessariamente o outro tem que compreender ou adivinhar que era aquilo que você desejava com aquela sua fala. E não só isso também. Eu acho que essa sua fala, Kai, ela tá bem relacionada à comunicação das nossas necessidades, que é um dos pontos importantes, mas um outro ponto também é, às vezes, nós não comunicarmos os nossos incômodos, né? Acho que são dois polos aí que precisam serem casadinhos aqui no episódio de hoje, que quando eu também aconteceu alguma coisa na minha relação, aí eu mudo meu comportamento e o outro vem e fala assim: nossa, aconteceu alguma coisa, eu tô te sentindo diferente. Aí eu sei que aconteceu, eu sei que eu tô incomodada. Eu falo: nada. Não aconteceu nada, impressão sua. E eu ainda assim quero que o outro melhore, que o outro repare aquele comportamento dele. Mas como assim? Você acha que ele vai melhorar, que ele vai agir diferente se você sequer comunicou por que te incomodou? Ah, mas ele sabe. Ou às vezes a pessoa vem dizer: você tá diferente, o que aconteceu? Aí você fala: você sabe muito bem o que você fez, né? Aí a pessoa fica: mas o que será que foi que incomodou? Aí às vezes ela deduz que foi uma coisa e nem foi aquilo. Aí, enfim, vai gerando aquela bola de neve que bastava uma comunicação clara para que fosse resolvido. Porque quando você deixa de comunicar os seus incômodos, você tá tirando do outro o direito de reparação. Você tá tirando dele a oportunidade de se redimir ou fazer diferente. Sim, perfeito. Tanto
quanto às nossas frustrações, quanto às nossas necessidades. Se eu não comunico a minha necessidade, eu dei o exemplo aí do sapato, então a gente está só se distanciando disso. Qual que é mais fácil de eu atingir, de ganhar o sapato? Eu falando, nossa, olha como é bonito, ou eu ir lá e falar, olha, eu queria muito isso daqui. Então, a gente, além de se distanciar da nossa necessidade, quando a gente se frustra, tem esse ponto de não dar a oportunidade ao outro de corrigir, de também melhorar e de melhorar a relação em si. Porque se a pessoa nunca muda, você também nunca muda. E claro, né, você também nunca sabe o que é que você tem que mudar se a outra pessoa também não comunica. Se vocês não têm uma boa relação a ponto de você falar seus incômodos e o outro também falar o incômodo deles, você nunca melhora essa relação. Então mandar indiretinha, achar que o outro tem que... Joguei pro universo e vamos torcer para que alguém pegue. E aí ter esse tipo de ação só me distancia de cessar essa necessidade que eu tenho. É claro, não é porque eu tenho uma necessidade, porque eu comunico ela ao outro, que necessariamente ela vai ser atendida, né? Expectativa é uma coisa muito nossa, mas é claro, quando a gente comunica, ela tem muito mais chances de ser saciada do que se a gente não comunicar. Isso mesmo, Kai. E outra coisa, parte de relacionamentos, assim, que eu vejo muito, tanto em relacionamentos íntimos de amizade, de namoro, de casamentos, enfim, é que às vezes as pessoas acham que por me relacionar com alguém que eu gosto muito, que eu tenho uma relação relativamente boa ou boa na maior parte do tempo, que não vai haver conflitos. Isso é um mito, isso é utópico. Toda relação vai precisar de ajustes. E esses ajustes, para que aconteçam, precisa dessa disponibilidade, tanto de comunicar, quanto de flexibilizar, de olhar para o meu comportamento, de olhar para o comportamento do outro como algo que nem sempre vai ser perfeito também. E o que eu vejo muito é algumas pessoas, às vezes, desistirem de uma relação simplesmente por não querer comunicar um incômodo. Vamos supor que um colega, um amigo meu, ou, sei lá, um colega de trabalho que seja, fez alguma coisa comigo que eu não gostei. Aí eu não falo nada e de antemão decido cortar relações. Então, a partir de agora eu vou agir diferente com essa pessoa. Eu não vou mais ser simpática como que eu era. Quando ela chegar pra me dar bom dia no trabalho, eu não vou nem responder. E eu mudo totalmente, sendo que talvez poderia ser uma relação cultivada. Poderia ser alguém que fosse me agregar ali naquele dia a dia do trabalho. Um amigo que talvez já foi muito próximo de mim, aí ele vai dar uma escorregada. E eu, ao invés de dar essa oportunidade de reparação, prefiro cortar a relação. E muitas das vezes isso acontece justamente pela dificuldade de nós sentarmos e termos conversas difíceis. Porque na maioria das vezes, quando nós temos que comunicar incômodos, não são conversas tão simples, né? Como é que eu vou chegar pro outro e falar que eu não gostei do que ele fez? Como que ele vai reagir? E se ele não ligar? E se virar uma briga? E muitas das vezes a gente começa a se comportar para evitar esses conflitos, para evitar uma possível briga, e por consequência a gente acaba perdendo relações ou tornando a relação mais distanciada. Perfeito. Né? E não comunicar os nossos incômodos ou pressupor que o outro já sabe. Não, ele sabe o que ele fez. Pressupor que a outra pessoa é exatamente igual e sente as mesmas coisas que nós. E encara também os mesmos comportamentos como errados ou certo que nós encaramos. Não necessariamente é assim. Talvez uma coisa que super incomoda a mim não vai incomodar a Nina. E para outra pessoa também vai ser super ok. Então, é necessário ter essa diferenciação. Até um pouquinho da frase que você falou anteriormente. O óbvio também precisa ser dito, né? Porque o que é óbvio para mim não é para você. Então, a gente precisa lembrar sempre disso. Até dois irmãos que crescem juntos na mesma casa, sobre os mesmos pais, sobre as mesmas, teoricamente, ali, condições, eles são diferentes. Quem dirá o outro que vem com uma... Assim, quem dirá amigos, colegas de trabalho, amor, relacionamento, né, afetivo. Então, quem dirá essa outra pessoa que vem com uma bagagem totalmente diferente da minha e que ela precisa ser compreendida também nas dores dela, também ser apontada naquilo que me incomoda, porque ela não tem como adivinhar isso. Então fica de dica aí, parta sempre do pressuposto que talvez não seja tão óbvio assim, por mais que pra você pareça óbvio. Eu acho que nós temos que também partir de uma premissa básica que comunicação sempre vai depender de um emissor e de um receptor. Emissor sou eu e receptor é a pessoa que está recebendo essa mensagem. Como que é a história de vida dessa pessoa? Se for alguém mais íntimo, talvez você tenha mais ou menos um panorama. Qual é a minha história de vida? O que eu aprendi a valorizar? Quais as necessidades que eu trago? É uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, sei lá, datas comemorativas.
Pra mim é importante ter uma comemoração especial, ganhar um presente, todas as vezes que tem uma data comemorativa, seja meu aniversário, Natal, o aniversário da outra pessoa, o aniversário de relacionamento, enfim. E às vezes na história de vida do meu parceiro, isso é uma data como qualquer outra. Ele nem liga, ele nem foi ensinado, não traz no repertório dele essa facilidade de comemorar datas, ou até ele é traumatizado em comemorar datas. Às vezes ele tem um histórico super frustrado de aniversários e ele não gosta dessa data. Aí, às vezes, sem olhar para essa história de vida desse parceiro e das minhas necessidades prévias, eu parto da ideia que é óbvio que eu queria uma surpresa de aniversário de relacionamento. E aí isso dá mó quebra-pau. Mas será que eu consegui deixar claro pra essa pessoa que eu me relaciono que isso é algo que eu valorizo? Ai, Karina, Nina, cara, eita, peraí que tem muita Karina aqui. Aí você me diz assim, ai, Ká, ai, Nina, mas é tão mais legal quando o outro faz isso espontaneamente? De fato é, mas vamos lá. Se você não comunica, não vai vir nem espontaneamente, nem sem ser espontaneamente, né? Então, se você, assim como a Ká falou antes, se você comunica, as chances daquilo ter uma resposta mais satisfatória é muito maior. E isso pode ser lapidado e construído. Então, vamos supor, acho importante comemorar datas comemorativas. Meu parceiro não traz muita empolgação em relação a isso. Aí eu vou comunico, pra mim é importante, eu espero isso de você. Aí ele vai e faz, ponto positivo. O que eu faço? Valorizo, mostro que eu fiquei muito feliz com isso. Falo, olha, é isso que eu esperava de você, gostei muito, foi muito legal. Isso vai modulando ali uma maior chance de em outros momentos ele repetir esse comportamento dele, fazer outras ações positivas em relação a comemorações. Perfeito, entende? não ficar naquele, né? Não fez mais que a sua obrigação. Não, tem que ser valorizada todas as atitudes. Inclusive, validar o fato da pessoa ter te escutado as suas necessidades ali. Aí vai, ele já não fazia, você pede pra que ele faça, e quando ele faz, você fala... Fez mais que sua obrigação. Fez mais que... Parabéns por fazer o mínimo. Ai, claro, ele não vai fazer mais nunca, né? Então tem que ver também como é que o meu comportamento tá influenciando o comportamento da pessoa com a qual eu me relaciono. Claro, valorizar as coisas que a gente gosta também. A gente tem aquela famosa atenção lá para as coisas que são ruins, né? Naturalmente a gente já tem essa atençãozinha aí para as coisas ruins. Então que a gente preste atenção também nas coisas boas, porque ninguém aguenta só ficar lá levando, e aí? Né? E a parte boa, e a parabenização, e quando escuta, e quando faz algo, como que a gente age também. E aí, Nina, eu acho que desse ponto que você falou do emissor e do receptor, eu acho que tem uma parte muito importante. Quando a gente começa a encarar que tem um emissor e tem um receptor, tem a forma como a gente começa a comunicar. Então a gente já falou que comunicar é importante por todos esses motivos que citamos aí. Mas começamos a comunicar. Um fato que aparece muito é na hora de resolver um problema a gente culpabilizar o outro. Então, você é culpado, eu tô me sentindo assim por sua culpa, você é isso, você é aquilo, e a gente começa a rotular a pessoa de inúmeras coisas ali. E isso pode gerar muito problema também, porque a gente não foca na solução. A gente não basta conversar por conversar, é conversar e resolver problemas. Tipo, colocar a bomba no colo do outro e falar, é isso aqui, você que lute, né? Se vira, faz algo com isso. E aí, essa culpabilização não leva ninguém a lugar nenhum, né? Exatamente o que a Nina falou. Você joga a bomba lá no colo da outra pessoa e, você que resolve. E entender, quando a gente culpa o outro, a gente tá tirando nossa parte. Nós também somos parte do problema. Quando a gente vai comunicar a nossa necessidade ao outro, ou a nossa frustração ao outro, a gente também precisa ver qual que é a nossa parte nisso. Afinal, se eu sou parte do problema, eu também preciso ser parte da solução. Isso é um pressuposto básico. E se eu não vejo que a responsabilidade também é minha, então eu nunca vou melhorar nada também. Eu nunca vou corrigir a minha parte nisso. Eu só jogo a culpa pro outro e ele que mude. Excelente, Ká. Isso complementa no ponto em que comunicação não é simplesmente falar, mas parte da comunicação está em ouvir. Talvez essa seja uma das partes mais importantes da comunicação. Porque quando eu vou comunicar o meu incômodo com o outro, não necessariamente ele já vai chegar e vai ter uma compreensão de é isso, você tá certa. Às vezes ele vai colocar um outro ponto de vista e você vai explicando o seu e ele vai explicando o dele. E você precisa escutar o dele, porque às vezes o incômodo que você teve é por interpretar que aquela pessoa agiu de maneira X porque
sim, ou porque, ou seja lá qual motivo que você acha que ela tem agido. E às vezes a forma que ela se comportou tem muito a ver com outros pontos que você não estava levando em consideração. Então a comunicação também tá aí em parar e falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, me senti assim, assim, assado. E o outro falar, olha, mas eu agi assim porque nesse dia tinha acontecido isso, isso e isso. Aí você vai tendo ali um olhar também de empatia, né, de compreensão. Claro que vão ter momentos que isso não vai ser tão simples, como eu falei no começo. Resolver conflitos, e muitas das vezes, é ter conversas difíceis. É um gesto de coragem pautado na importância. Então eu vou dar esse passo, vou fazer uma movimentação de ter uma conversa mais difícil porque valorizo essa relação, porque quero reparar, quero que isso seja diferente. Então isso dá um gás ali pra você ir lá e bancar. E essa parte do ouvir é uma parte complicada, porque quando a gente entra num diálogo, normalmente a gente vem de uma sociedade onde a gente entra para ganhar. As eleições foram a prova disso. Quem não fez aí amizade com alguém por causa de um posicionamento ou de outro, né? Então a gente entra para ganhar a discussão, não é para ouvir o outro. E é claro, quando a gente entra mostrando a nossa vulnerabilidade, mostrando nossa necessidade, nossa expectativa com algo, a gente entra ali um pouquinho com quem nós somos também, com os valores que eu construí ao longo da minha vida. E poxa, como assim eu vou entrar naquela discussão e dar margem para a pessoa questionar quem eu sou? Isso é muito aversivo ali, é doloroso até. Então a gente evita isso. Então a gente sai do posicionamento de escutar para resolver o problema para a parte do eu escuto para responder. Então eu só escuto para vira um monólogo. O diálogo vira basicamente um monólogo onde eu só escuto para ter respostas prontas ali e dar na pessoa. Ouvir e levantar os tópicos dos quais vou discordar. Nossa, né? perfeito, exatamente isso. Então, ouvir o que você disse, já vem aqui, ó, com outra coisa para discordar. E não necessariamente procurando, poxa, mas onde que tá o problema de fato? Em vez de focar em quem a pessoa é e tudo mais, vamos focar no problema? Qual é o comportamento e o que aquele comportamento te causou, te fez sentir? Vai para um caminho muito mais assertivo para resolver o problema do que o ataque, a culpabilização e tudo mais. Eu acho que um ponto interessante aí, Kai, é o seguinte. É algo que eu costumo, inclusive, dizer bastante. Que quando se trata de relações, nós precisamos entender que não pode ser eu contra o problema e você contra o problema, enquanto nós dois estamos um contra o outro. Temos que ser nós dois, ou três, às vezes pode ser um problema em grupo também, né? As pessoas envolvidas contra o problema, porque enquanto é uma pessoa contra a outra, é só ataque. E aí vem outra coisa que eu também costumo falar muito, é que ataque gera defesa. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu comunico os meus incômodos, e na verdade eu só estou atacando o outro. Então pensa assim, se uma pessoa chega pra falar de você de uma coisa que ela não gostou, vamos supor que seja uma situação na qual você tenha faltado ali com afeto com alguém. Aí essa pessoa chega pra você e fala assim, nossa, eu te acho meio insensível. Todas as vezes que eu preciso de você, você não me compreende direito, você é muito fria, parece que tem um lugar do coração uma pedra. Você vai falar o quê? Tipo, que essa pessoa tá me atacando? E eu vou achar maneiras de atacar essa pessoa de volta. Então pensa como que você faz com os outros. Será que em algumas situações que você tenta resolver um conflito, você acaba acusando o outro? Então, como a Ká falou, quando precisar comunicar o incômodo, ao invés de atacar a pessoa, tenta pontuar qual é o comportamento do problema, qual foi a situação de incômodo, né? Porque às vezes é uma coisa do momento, né? Isso eu vejo muito acontecer. Isso é uma coisa do momento e eu levo ela como algo estável. Então a pessoa falhou no momento X em atenção comigo. E aí eu vou discutir com ela e eu falo, você é sempre uma insensível, você nunca me dá atenção. Será? Se eu tô falando isso geralmente é porque eu me importo com a atenção. Eu me importo com uma pessoa que seja sensível a mim. Será que eu teria essa relação se ela sempre tivesse sido assim? Pra eu estar colocando como estado de permanência? Exatamente. Isso do ser atacado aí na conversa, entra até um pouquinho disso, de perder quem somos, né? Então, levei anos aí pra construir quem eu sou hoje. Eu vou deixar o outro atacar quem eu sou? Aí... Como assim? Você tá dizendo exatamente. isso? Então, logo que vai criar realmente essa barreira aí na comunicação. E o ruído só distancia a gente da solução do problema, de fato, né?
E aí tem outra coisa que é muito forte, que é quando a gente vai comunicar alguma coisa, se eu percebo que o outro não tá ouvindo, não tá me entendendo, eu preciso bater o martelo e falar mais alto, falar mais forte, muitas vezes gritar e falar eu tô certo e ponto. E qual que é o problema disso? A gente aprende aí ao longo da vida com professores, com mãe, com pai, que falou mais alto, eu tô certo e ponto, né? Quem nunca ouviu isso? Tô certo e ponto, ou falou mais alto e a pessoa precisa abaixar a guarda ali por uma questão de hierarquia mesmo. A gente tem hierarquias na sociedade. E aí, se a gente leva essa dinâmica para nossa relação quando estamos adultos, a gente funciona por essa lógica também. Eu preciso bater o martelo, eu preciso falar mais alto para que o outro me escute ou me entenda. E claro, não é sempre que você vai comunicar que você vai estar sempre no mesmo tom. Não é isso. Comunicação assertiva não tem a ver só com o tom que a gente está falando. Tem pessoas que falam super alto, mas falam de uma maneira super assertiva. Então tirar essa hierarquia de que quem grita mais alto é o que está certo na discussão. A gente não tem que funcionar nesse modo de quem ganha a discussão, quem ganha a briga, né? Porque eu sempre falo que quando um ganha a briga dentro de um relacionamento, os dois perderam a relação. Porque você começa ali, eu tô ganhando, você tá perdendo também o afeto do outro nisso. O objetivo não tem que ser ganhar o conflito, estar certo, e sim resolver o problema. Tem que ver se o conflito, a questão tá sendo resolvida, Exatamente. né, cara? E aí vem uma frase que o pessoal fala que é assim, ao invés de aumentar seu tom de voz e gritar e atacar, melhore seus argumentos. Então vamos pensar um pouquinho agora, como é que eu aprendi a me comunicar? Olha para sua história de vida, com as pessoas que você se relacionou lá na infância, na adolescência. Você costuma mais engolir, costuma se posicionar, costuma aumentar o tom de voz, costuma não se posicionar muito com medo de ser reprimido. Pensa bem nisso. Pega ali do outro também. E pensa assim, será que nós estamos simplesmente repetindo padrões? Será que nós estamos simplesmente reproduzindo aquilo que fomos ensinados? Aí vem agora o ponto que a Ká falou. Tá, nem sempre nós vamos ter ali a mesmo tom de voz, nem sempre nós vamos conseguir conversar de uma maneira calma, até porque às vezes tem muitas emoções envolvidas, mas vem a tomada de consciência. Se o meu objetivo está na resolução de conflito, então na hora que eu perceber que os ânimos estão sendo aquecidos, que a discussão está virando mais um jogo de ofensas e o problema não está sendo resolvido, não está sendo foco. Vamos lá, tomada de consciência. E você pode comunicar isso pro outro. Olha, eu acho que a forma que a gente está se comunicando, a gente não está chegando em lugar nenhum. Vamos voltar. Qual é o ponto? O que você está querendo me dizer? O que eu estou querendo dizer? E parar ali, ponderar, refletir, contar até 10, às vezes dar uma pausa, volta. E vamos colocar agora um pouco disso na prática, né? Nós estamos aqui falando sobre comunicação no seu ponto mais básico, né? Do emissor, do receptor, mas existem muitas formas de comunicação. Comunicação assertiva, como a gente citou, comunicação agressiva, comunicação passiva. Então hoje nós queremos que você saia desse episódio aí com um pouco mais de bagagem sobre comunicação assertiva, com um toquezinho aí de comunicação não violenta, né? Como é que funciona isso na prática? Tem um escopo que eu gosto de desenhar para que você tenha em mente na hora que você for ter uma conversa, que é o seguinte. Quando você fez X, eu me senti Y. Antes de conversar com a pessoa, tenta desenhar isso. O X são os comportamentos. Lembra que nós falamos sobre você não atacar a pessoa e sim situar comportamentos que foram incômodos? Então, quando você fez X, então quais situações que me incomodou? Quando você não me deu atenção no dia tal, que eu fiquei lá fazendo tal coisa e você foi fazer X coisa. Ou aquele dia que eu estava falando daquele assunto e você deu as costas e saiu andando. Então, esses foram os comportamentos que me incomodaram. Legal, tô com isso desenhado. Como que eu me senti? Partindo dessa ideia, sempre que alguma coisa que alguém faz me incomoda, aquilo atingiu alguma necessidade minha, né? Nesse caso que eu dei de exemplo, muito possivelmente uma necessidade de atenção. Então, poxa, eu não me senti ouvida, eu não me senti valorizada, eu senti que você não se importa com o que eu falo, senti que você não se importou com o que eu estava dizendo. Então, quando você fez X, eu me senti Y. E aí vem a comunicação da necessidade, ou seja, um pedido. Então, olha, no dia tal que você fez assim, assim, assado, eu me senti A, B, C, D. Eu acho que seria melhor que você agisse e coloque o que você espera dessa pessoa. Partindo da ideia, sintetizando aí o que nós dissemos, que não necessariamente o outro vai ter entendido que aquilo te incomodou ou que aquilo te magoou pela história dele. Então você deixa claro que maneiras que você quer que ele haja.
né? Então, quando você dá as costas pra mim enquanto eu falo com você, eu me sinto totalmente invalidada. Não gostei desse comportamento. Quando você perceber que eu estou dizendo algo que é importante, tenta parar e me ouvir, senta aqui comigo e conversa. Eu acho que isso vai ser muito mais importante pra gente conseguir resolver os nossos problemas. Então, quando você fez X, me sinto Y e um pedido. Perfeito, perfeito. Você trazer isso me trouxe até uma reflexão aqui, que é a frase do Marshall sobre o comportamento violento. Quando a gente se comporta de uma maneira violenta para expressar, por exemplo, nessa situação que você citou, olha lá como você é sempre um babaca, você sempre vira as costas para mim, você nunca presta atenção nas minhas necessidades. E aí vem a frase do Marshall, que é: todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E então, é uma expressão muito breve ali que eu quero expressar a minha necessidade, mas eu não tô sendo tão assertivo. E aí entra um pouquinho desse toque da comunicação não violenta que a Nina citou aí um pouco. É muito importante lembrar que esse um pedido ou vamos entrar numa solução, o que a gente pode fazer junto, é um jeito muito legal de não ser o meu bem-estar em prol do seu. Porque o pedido também não é para invalidar a outra pessoa. Não é para que ele ou ela deixe de ser quem é e mude radicalmente. A terceira via, buscar um caminho, é exatamente buscar alternativa que seja viável para os dois. Afinal, a relação é a arte de criar contratos. E contratos tem que ser bom para as duas partes. Se o contrato está prejudicando um dos lados, alguma coisa não está funcionando. Então, não é o meu bem-estar em prol do seu. E sim um meio termo aí para que seja bom para os dois. Ou 3, ou para o grupo, enfim. Olha, tem muita coisa para falar sobre comunicação não violenta, comunicação assertiva, muitos cursos, muitas coisas. Esse podcast daria muito mais pano para manga. A gente falou do pressuposto básico, que foi emissor, receptor e da importância de comunicar. E a importância de não culpabilizar nesse processo aí de emissão e recepção. Mas dentro desse processo tem muitas outras coisas. Por isso que eu queria recomendar o livro de comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. Eu acho que é assim. E você, Nina, tem uma recomendação aí? Eu estou muito feliz que hoje eu vou recomendar a minha série favorita. Já até sei qual que é a minha preferida. Hoje a nossa recomendação aí é This Is Us. É uma série que tem na Amazon, This Is Us. Ela aborda de uma forma muito clara isso que nós estamos querendo dizer aqui, da história de vida das pessoas, da aprendizagem que aquela pessoa traz, para você se flexibilizar em ter empatia, que nem sempre quando uma pessoa faz algo que você não gosta, é porque ela não se importa com você. Às vezes pode ter sido algo assim, mas você precisa olhar para a situação com contexto, né? Então, será que essa pessoa está pronta para agir dessa maneira espontaneamente, ou será que tem algo precisando ser lapidado? Então fica aí essa série, ela está disponível na Amazon, muito, muito incrível. Quem assistiu ou quem já acompanha, conta depois lá pra gente que perfeito. Vou deixar o link dos dois também, tanto na descrição do podcast quanto na descrição do YouTube. Então, pra quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, só clicar embaixo. O podcast é a mesma coisa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema bem amplo. Talvez a gente volte com alguns outros pontos pra trazer pra vocês. Compartilhem, comentem o que vocês gostarem, mandem recomendações. O nosso Instagram é @psicóloga_Karina_Lima. O meu é Psicologia Arievilo. Então é isso, gente. Muito obrigada até aqui. Até! Beijo. Tchau. Tchau. Não se precipite, não suponha o que não foi anunciado. Gestos e olhares não são sempre suficientemente claros.